gostaria de fazer o convite à professora Irene, que já está aqui em cima, que vai abrir, né, as atividades, e assim a gente começa a nossa manhã. Tá certo? Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu ouvi, quem está do seu lado ouviu, mas o pessoal do Instagram não ouviu. Então eu vou fazer de novo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Pois é. Eu gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui, ao nosso pessoal do Instagram, dizer que nós estamos dando abertura à Semana de Educação Especial, compartilhando vivências, possibilidades para inclusão. Meu nome, para quem me conhece e para quem não me conhece também, é Irene Neta de Oliveira Pianissola. Neta porque a minha vovó se chamava Irene. Eu sou uma ex-professora de matemática que, por ter sido diagnosticada com uma doença rara, degenerativa e sem cura, foi aposentada por invalidez em 2017, me tornando assim uma escritora, poetisa. Fui abraçada pela literatura. E estou aqui para abrir esse momento com vocês, dizendo assim: me tornei uma escritora, mas eu nunca sonhei ser. Passei pelo português, matemática fui fazer. O que acontece comigo é que eu gosto de rimar. Alguém aqui gosta de rimar? Eu adoro as pessoas, me faz bem elogiar. Então abro o coração, deixo o danado falar. E depois, quando eu vou ver, sem nem mesmo perceber, mais um poema criei. E me resta então saber quem foi que eu elogiei. Assim, nessa brincadeira, um livro eu já lancei. Se você ficou surpreso, o outro já comecei. Se você estiver lendo, quer dizer que eu terminei. Eu saí da matemática e poetisa virei. E o que Deus quer com isso, confesso que eu não sei. Da segunda poesia, eu gostaria de que levantasse a mão alguém que já me conhece aqui. Que bom, ó, hoje está melhor que ontem. Então tá. Eu vou contar para vocês agora o meu sonho. O meu sonho de criança era o mundo conquistar. Mas olhando para mim, todos em volta achavam que eu não seria capaz desse sonho alcançar. Por ser negra e também pobre, muitas vezes até pensei que o sonho que eu tinha era muito exagerei, mas eu segui os meus dias. Sendo foco eu saí. Enquanto os meus irmãos desistiam, eu continuava ali. A escola era o caminho para o meu sonho alcançar. Entre pedras e espinhos, não deixei de caminhar. Fui babá, fui doméstica, manicure, balconista, enfermeira, professora e outras coisinhas mais. Tudo isso eu tentei ser, mas eu nem imaginava que o meu sonho era mesmo escrever para você ler. Eu quero saber aqui, quem tem uma família? Eu também tenho uma família. Agora eu quero saber aqui, quem tem 16 irmãos? Pois eu tenho uma família.
tenho 16 irmãos. Administrar tudo isso, não pensa que é fácil, não. A minha família, nunca foi ninho de amor. Mas mesmo em meio à guerra, sempre nasce um sonhador. Não estão todos aqui, pois 7 o Senhor levou, para preparar com carinho o lugar de quem ficou. Família não se escolhe, é determinação de Deus. Mas depois que eu estou nessa, eu amo todos os meus. Se um dia Deus me desse a chance de renascer, e acaso Ele pedisse que eu pudesse escolher, de novo nessa família, escolheria viver. Eu vou pedir agora um coral, e eu até vou virar aqui o celular para o pessoal do Instagram ver o nosso coral. Todo mundo vai falar assim, ataxia, no 3. 1, 2, 3. Ataxia. Pois é, essa síndrome, ela é rara, degenerativa e sem cura, e foi essa síndrome um dos motivos que ceifou a vida da minha irmã Roseni de Oliveira. A minha irmã, com 51 anos de idade, resolveu se suicidar. Não pense que foi depois de pouca luta, foi depois de muita luta. Nada justifica, mas ela se suicidou no mês de abril. Então, pela minha irmã, eu estava com a viagem marcada para Portugal, dia 1º de maio, e eu criei esse projeto que está ali. Vida sim, suicídio não. E levei comigo esse projeto para Portugal. E lá nós desenvolvemos também esse projeto Vida sim, suicídio não. E em respeito ao Setembro Amarelo, eu quero deixar para vocês uma reflexão. O Setembro Amarelo nos convida a refletir no valor que tem a vida, na importância de sorrir, de se enfrentar os dragões que querem paralisar, o desejo de viver, a vontade de sonhar. Se eu disser aqui que é fácil esses dragões combater, vão saber que estou mentindo, estou tentando esconder, que às vezes o meu peito só quer pensar em morrer. Mas então olho para o céu, penso em nosso Salvador, para resgatar a vida, o preço que Ele pagou. Entregou seu Filho único, tudo em nome do amor. E nessa reflexão, eu me pego a analisar o tamanho privilégio que é o mundo visitar. Logo então peço perdão por pensar em desistir. Me revisto de coragem e me ponho a seguir, semeando o amor, para que o meu Salvador tenha orgulho de mim, que a vida é um presente. Em meio ao sofrimento, foi isso que eu aprendi. E por ter sido isso que eu aprendi, é isso que eu sigo ensinando, que é a leitura. A leitura é capaz de formar um cidadão, não duvidem disso. De lhe dar identidade, de lhe garantir o pão. A leitura é capaz de lhe fazer viajar, falar vários idiomas sem nem sair do lugar. A leitura é capaz
de lhe fazer caminhar de um lado para o outro, sem medo de tropeçar. Pois quem lê sabe escrever, sabe se reinventar. E se necessário for, sua história desenhar. No alfabeto de quem lê, está destacado a frase: é proibido parar. E com a educação, um milagre alcançar. Eu quero deixar uma reflexão aqui. Eu gostaria nesse momento de pedir aos professores que ficassem de pé. Só um instante, os professores que ficassem de pé. E que vocês, alunos, olhassem bem para essas pessoas. E nós vamos refletir assim, em silêncio. Nós vamos refletir assim: quanto vale um professor? Quanto vale um professor? Você pode responder o que seria da sua vida se não fosse esse ser? Professor vai muito além do que os olhos podem ver. Enquanto vocês descansam, eles pensam em você e fica fazendo planos para poder ajudar seu futuro resolver. Quanto vale um professor? Eu me ponho a questionar e juro que não consigo, mesmo sendo matemática, essa conta ajustar. Quanto vale? Quanto vale um professor? De todos os sintomas que a ataxia nos traz, a insônia é um deles. E a insônia me pegou cruelmente. Então, mais uma vez a insônia. E quando eu não consigo dormir, o que é que eu faço? Escrevo. Mais uma vez a insônia não me permite dormir. Então me pego a pensar: como eu cheguei aqui? Eu fui aluna da primeira turma de edificações desse campus. Não tinha nada disso aqui, ó. Nada. Mas nós conseguimos. Meu marido se formou aqui. Eu parei no segundo ou no terceiro módulo, não sei. Mas passar por aqui me rendeu a minha faculdade de matemática. Porque foi para provar que eu podia, que eu fui fazê-la. Mais uma vez a insônia não me permite dormir. Então me pego a pensar como eu cheguei aqui. Entre 16 irmãos, fui a única a estudar. E com tantos obstáculos, eu consegui me formar. Foram tempos tão difíceis, mas eu gosto de lembrar, para nunca me esquecer de tudo que eu vivi e saber que a educação foi a minha salvação, foi o que me trouxe aqui. Sempre fui boa leitora. Cadê os bons leitores, meus coleguinhas? Cadê? Sempre fui boa leitora, curiosa como que pesquisar é minha arte. Pesquisar é uma arte. Hoje sonho em ajudar nosso país transformar em uma nação que lê. Mesmo com a ataxia, eu continuo a seguir na missão de professora. Não mais na sala de aula. Agora eu estou aqui, dedicando a minha vida
para poder te ensinar que somente a educação é a arma mais potente para poder te ajudar. Não desistir dos teus sonhos, lutar e realizar. Tudo isso que vocês estão vendo espalhado pelo campus faz parte do projeto Por um Brasil que Lê. Eu espero o ano que vem encontrar muitas mãozinhas dessas que não levantaram hoje, tá bom? Muito obrigada. Vou passar então a palavra agora para a professora Irene. Eu disse para o seu filho, Tereza, para me procurar no dia 13/10, que eu vou estar palestrando lá no IFES de Vila Velha. Quero tirar uma foto com ele para mandar para você. Eu vou pedir licença para me ficar de pé, porque sou professora e não consigo falar sentada. E também porque depois que eu tive dificuldade de caminhar, a vontade de ficar de pé aumentou. Aí meu marido pergunta, e quando você for para a cadeira de rodas? Daí a gente pensa com o que a gente vai fazer quando a gente estiver lá. Eu continuo sendo Irene Neta de Oliveira Pianissola. Quero também cumprimentar o pessoal da Ataxia, que está aqui no Instagram, do Brasil. Nós temos um grupo chamado Proibido é Não Ser Feliz. Proibido é Não Ser Feliz, e um beijo para todos vocês do grupo. Por que eu iniciei pedindo para vocês falarem em coral Ataxia? Porque eu quero saber quem nunca tinha pronunciado essa palavra aqui. Quem nunca tinha pronunciado essa palavra aqui. Eu também, quando a doutora chegou e me deu esse diagnóstico, eu nunca tinha ouvido esta palavra. A minha família morre há mais de 40 anos com os sintomas degenerativos dessa doença sem ter um diagnóstico. Esse diagnóstico só chegou na minha vida no ano de 2017. Quando eu cheguei na sala, que a doutora foi abrir o meu resultado de exame, ela me disse assim, ataxia espinocerebelar SCA3, síndrome de Machado-Joseph. Nessa hora, o meu pescoço foi levantando para poder acompanhar o tamanho desse gigante. Mas quando você começa a falar ataxia, 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 vai se tornando menor. E aí você começa a encarar essa ataxia de cara, frente a frente. Então hoje eu não preciso mais levantar o meu pescoço para visualizar essa ataxia. Hoje eu olho para ela de frente. Quando você encara os seus monstros de frente, ele que fica do seu tamanho. Você não precisa ficar do tamanho dele. Então, em 2017, quando eu recebi o meu diagnóstico, automaticamente eu fui aposentada por invalidez. Porque quando eu chegava na frente do quadro para escrever x mais y igual a z ao quadrado, eu cambaleava. E os meus alunos lá atrás diziam assim, essa professora já tomou uma hoje. E eu nunca bebi. Então, o que fazer? Uma professora, 3 horários, polivalente pela manhã, ali em Guararema, 52 quilômetros, à tarde, estadual à noite. Outro dia, aposentada por invalidez. Essa palavra pesa e pesa muito. Eu tinha criado um para refletir no ano de 2014, quando eu nunca sonhava ser uma pessoa inválida. Esse para refletir diz assim: a educação não precisa de pessoas que façam coisas grandiosas. A educação precisa sim de pessoas que façam coisas simples com grandiosidade. E aí esse para refletir foi me movendo,
foi fazendo eu lembrar que eu precisava continuar a seguir. E eu sempre fui boa escritora. Naqueles livros que estão lá fora, meus cadernos de planejamento, vocês vão ver a fotinha dos meus alunos. Eu tenho todos. Só não tenho do ensino médio nem do ensino superior, porque eles são indecentes, ninguém quer se juntar para tirar foto. Mas no ensino fundamental eu tenho todos. Se vocês olharem, vocês vão ver algum irmão, Tem algum aluno meu aqui? Eu acredito que... uma aluna minha. Ontem teve também um aluno e hoje tem uma aluna. Que bom, prazer, Dani. Que bom que você está aqui. Então, quem foi meu aluno pode constatar isso. Nós não começávamos a aula sem um para refletir no quadro. Como eu venho para matemáticas depois de um trauma, eu tentava tornar as aulas de matemática o mais leve possível. Por quê? Porque a vida pode ser fácil, mas ser difícil também. Tudo irá depender do desejo que se tem. Se desejar ser feliz, terá que acreditar que tudo que é difícil, fácil pode se tornar. Mas é sempre uma escolha. E você tem que fazer. Porém, aquilo que é fácil, dependendo da escolha, um bicho de 7 cabeças também pode parecer. É por isso que na vida deixo ela me levar. E a minha missão na Terra é fazer com que o difícil fácil possa se tornar. E eu acho que essa é a missão de todos nós, né? Fazermos com que o difícil se torne um pouco mais fácil. Então, só vou avisando que o Instagram Irene Pianissola só vai fazer o sorteio do livro se tiver pelo menos 50 eu quero. Tem muita gente aqui. Eu quero, só que tem que internet. Poxa, quem tem internet aí, coloca lá, eu quero, pra gente poder sortear o livro, hein? Vamos abrir. Ei, tem a internet de visitante, é ela que eu tô usando aqui, ó. Procura aí que tem internet de visitante. Gente, em 2018, dia 12 de abril de 2018, eu lanço então o meu primeiro livro, Muito Além da Ataxia. Eu estava preparando para lançar esse livro quando o meu filho chegou, ele estava saindo para a faculdade, ele chegou na porta e falou assim: mãe, você tem certeza que você vai fazer isso? Falei, mamãe vai fazer. Uma professora de matemática lançando um livro 100% de poesia. Só que quando eu comecei a escrever, eu liguei para o Remivaldo Ramos, que talvez ele esteve no meu lançamento domingo, talvez ele esteja aí. Perguntei, Remivaldo, você é escritor, já lançou um livro, como é que faz para lançar um livro? Ele foi muito camarada. Ele me disse assim, é só ter dinheiro. Então saiu o livro Muito Além da Ataxia, 100% de poema, em 2018. Eu achei que eu fosse ficar por aí, mas 2019, abril de 2019, da matemática à literatura, achei que eu fosse ficar por aí, mas abril de 2020, o livro Abrindo o Jogo saiu do forno. Eu estava escrevendo esse livro, que é minha história de fé, tá de cabeça para baixo isso, que é minha história de fé, quando a minha melhor amiga, que talvez muitos de vocês conheçam, Luciene de Souza Ribeiro, faleceu. Dengue hemorrágica. Acabou toda a minha inspiração de escrever Abrindo o Jogo, e então eu virei o livro e escrevi aqui a nossa história de amizade. E é isso que eu desejo para cada um de vocês aqui, uma amizade além da vida. No ano de 2021, eu lanço o livro Um Milagre Chamado Educação.
Nesse livro, eu trago o meu planejamento humanizado, como era feito naqueles cadernos de planejamento que está ali. Eu trago os projetos que eu fiz na educação e os projetos que eu ainda tenho para realizar, que eu ainda não tive tempo. Mas ele está aqui. E dessa maneira, através desse livro, um milagre chamado educação, eu nunca quero morrer. Lancei nesse domingo A Cura da Alma, entre versos e estrofes. E aqui atrás é o primeiro livro que não tem foto, tá vendo, na capa. E aqui atrás eu trago a seguinte mensagem: para que você faz poesia? Para que você faz poesia? Para transformar em amor todo esse sentimento que somente causa dor. Para que você faz poesia? Para teimar em rimar e transformar em sorrisos o que só me faz chorar. Para que você faz poesia? Para poder continuar e encontrar no amanhecer motivos para levantar. Para que você faz poesia? Porque eu já não faço mais muito do que eu fazia. Então, para seguir a vida, por isso eu faço poesia. E nessa brincadeira, acabei virando personagem de um livro infantil, escrito por Wellington Torres da Serra. Nós tivemos uma conversa como essa que nós estamos tendo aqui. Eu expus para ele a minha história e Deus inspirou a ele este livro, do qual eu sou a personagem, a miúda Ia. E essa personagem então ganhou vida e transformou naquele boneco, aonde o mago é o médico Fernando Bermudes Cabral, que foi quem orientou o processo do nosso diagnóstico. A ele toda a minha gratidão. Outra coisa que eu quero dizer para vocês aqui é que cada um de nós inventa para nós continuarmos a seguir a vida a história que a gente quiser. A história que eu inventei para mim continuar a seguir a minha vida diz assim, ó, no livro Abrindo o Jogo: sinceramente, não acho que tenha sido escolhida inicialmente por Deus para ter ataxia, que é impossível, né, pessoal? É uma doença genética que você recebe na concepção. Ao iniciar minha função em sala de aula, desde o primeiro dia, chegava em sala e propunha iniciar com uma oração. Ninguém me chamou a atenção em nenhuma escola, nem recebi nenhuma recusa em sala, pois era algo tão de Deus, totalmente separado de religião, que grande parte dos meus alunos terminavam o ano sem saber a minha religião. E eu tenho aqui uma aluna de prova. Muitos dos meus alunos até hoje não sabem a minha religião, porque eu nunca falei em religião dentro de sala de aula. Mas eu nunca comecei a minha aula sem pedir permissão àquele que pode nos dar permissão. Então esse livro ele foi escrito em 2019 e na página 13, 2019, eu disse assim: esconder o que eu sentia ficava cada dia mais difícil. E não escutar a voz de Deus me cobrando uma decisão de abrir mão de tudo e aceitar o que Ele tinha para mim, isso então estava impossível. Até que quem quiser continuar a leitura vai ter que adquirir o livro Abrindo o Jogo. Então, eu trago aqui toda a minha história de fé. E eu quero dizer para vocês que acredite em você. Acredite em si próprio, até
que vai chegar um dia que não tenha mais como ninguém duvidar. A Dani conhece esse uniforme? Não conhece? Porque era o uniforme que eu usava em sala de aula. Mesmo quando eu saía da sala dos professores e todo mundo falava assim: essa professora não tem roupa, não? Não. Essa professora é professora de matemática. Eu sei quanto custa estar em sala de aula 3 horários bem vestida. E eu não tinha condições para isso. Então eu criei e personalizei os meus uniformes com muito orgulho. Eu uso o meu jaleco porque eu sei quanto custou para mim conquistá-lo. Eu sei cada centavo que eu paguei para isso. Então é com muito orgulho que eu também uso o meu jaleco. Eu quero deixar aqui para vocês a seguinte mensagem. Existem 2 botões. 2 botões essenciais na nossa vida. Arquive e delete. E é você o único que tem o controle aqui na Terra desses botões. Arquive e delete. Delete tudo que não te faça ser hoje melhor do que ontem. Quando eu acordo pela manhã, esse é o compromisso que eu faço comigo, com Deus, com o meu grupo Proibida Não Ser Feliz, porque a ataxia, ela prejudica muito a nossa voz. Em 2017, quando eu recebi o meu diagnóstico, eu consagrei a minha voz a Deus. E eu disse: Senhor, enquanto você sustentar a minha voz, eu não ganho mais R$1 com a matemática, a não ser provinda da minha aposentadoria. Porque quando eu me aposentei em 2017, eu poderia ter aceito os convites de aula particular, 2, e talvez eu ganhasse até 3 vezes mais do que eu ganhava. Mas eu fiz esse compromisso de assumir a liderança desse grupo da ataxia. Tá bom? É porque eu falo pouquinho, sabe? E, nossa, tem muita tempo ainda. Então, olha só. Eu estou aqui como a representante desse grupo Proibida Não Ser Feliz, que é o grupo da ataxia, que somos pessoas do Brasil e do mundo. Nós temos Portugal, que é de onde provém essa síndrome. Ataxia, eu quero que todo mundo coloque a mão aqui. Quando você coloca a sua mão aqui, você está pressionando o seu cerebelo. E esse danadinho é o responsável por todos os nossos movimentos, pela nossa fala, por tudo que é motor no nosso corpo. E por algum motivo que a ciência ainda não achou como converter, o nosso cerebelo, falando de uma forma bem pobre, ele murcha como um maracujá no sol. E quando ele murcha, vai atrofiando as nossas possibilidades de coordenação, de fala, de deglutição. Uma pessoa com ataxia sofre muito engasgo. Nós temos várias mortes por engasgo. E quando começa a atrofiar os nossos órgãos internos, a gente... Eles, né? Eu não. A gente geralmente morre de insuficiência respiratória. A ataxia da minha família, que é a síndrome de Machado-Joseph, tem uma previsão científica de 20 anos após os sintomas. Na minha casa, todo mundo foi batendo essa meta e alguns desistiram antes desse tempo. A minha irmã se suicidou com 51 anos de idade. Eu também perdi um irmão com 51 anos de idade. E os outros familiares nessa faixa etária dos 58 anos. Por quê?
Porque na minha família, a gente começa geralmente na 3ª década. Então, geralmente dura-se aí até os 58 anos. Tem também a ataxia de Friedreich. Nós temos mais de 100 tipos de ataxia. E tem também a ataxia adquirida. Você pode sair, cair, bater a cabeça, ter algum problema, porque a ataxia é um sintoma provindo de várias doenças. Alguém aqui algum dia vai ouvir assim, você já ouviu falar em ataxia? Todo mundo vai saber que sim, né? Vocês podem achar assim, mas aonde estava essa professora com todo esse arsenal debaixo do colchão? Não, eu fiz o caminho contrário. Como eu sei que a doença é degenerativa, eu primeiro fui, e agora que eu não tenho mais condições de ir sozinha, eu estou fazendo o trabalho de reconhecimento aqui no estado. Eu já estive em Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, e recentemente, do dia 1º de maio ao dia 6 de junho, nós estivemos em Portugal com o projeto Um Brasil que Lê, muito além da ataxia. E hoje eu estou aqui com vocês.